Neste vídeo você verá citações, frases e aforismos do escritor, jornalista e ensaísta Eric Arthur Blair, mais conhecido pelo pseudônimo George Orwell. Sua obra é marcada por uma inteligência perspicaz e bem-humorada, e no vídeo colocamos as melhores citações dele. A maneira mais rápida de acabar com uma guerra é perdê-la. Os animais são todos iguais, mas uns são mais iguais que outros. Quando se diz que um escritor está na moda, isso quer dizer que ele é admirado por menores de 30 anos. Pensamento duplo indica a capacidade de ter na mente, ao mesmo tempo, duas opiniões contraditórias e aceitar ambas. O crime de pensar não implica a morte. O crime de pensar é a própria morte. A liberdade é a liberdade de dizer que 2 e 2 são 4. Quando se concorda nisto, o resto vem por si. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. A história é escrita pelos vencedores. Ver aquilo que temos diante do nariz requer uma luta constante. Toda a propaganda de guerra, toda a gritaria, as mentiras e o ódio, vem invariavelmente das pessoas que não estão lutando. Se você quer uma imagem do futuro, imagine uma bota prensando um rosto humano para sempre. Se o pensamento corrompe a linguagem também pode corromper o pensamento. Os melhores livros são os que dizem o que já se sabe. Retire-se da cena o homem, e a causa principal da fome e da sobrecarga de trabalho desaparecerá para sempre. Descemos a um ponto tal que a reafirmação do óbvio é o primeiro dever dos homens inteligentes. A maneira mais eficaz para destruir as pessoas é negar e destruir a sua própria compreensão de sua história. A verdadeira divisão não é entre revolucionários e conservadores, mas entre autoritários e libertários. A realidade existe na mente humana e em nenhum outro lugar. Quando você ama alguém, ama essa pessoa e mesmo não tendo mais nada a oferecer, continua oferecendo-lhe o seu amor. A ideologia anima os homens padronizados, que pensam em slogans e falam em balas de revólver. Algumas ideias são tão estúpidas que apenas um intelectual poderia acreditar nelas, já que o homem comum nunca se faz tão tolo. Se você quer manter um segredo, você também deve escondê-lo de si mesmo. Toda piada é uma pequena revolução. O problema da competição é que alguém vence. Não apenas destruímos nossos inimigos, nós os modificamos. Talvez alguém não queira ter sido amado a ponto de ser entendido. No geral, os seres humanos querem ser bons, mas não bons demais e não o tempo todo. Nada lhe pertencia, a não ser os poucos centímetros cúbicos no seu crânio. O maior inimigo da linguagem clara é a falta de sinceridade. Quem está ganhando no momento sempre parece ser invencível. Mas os proles, se algum modo adquirissem consciência do seu poderio, não precisariam conspirar. A consciência de estar em guerra e portanto em perigo, faz parecer natural a entrega de todo o poder a uma pequena casta. O objetivo de travar uma guerra é sempre estar em melhor posição para travar outra guerra. Quantos sorrisos serão perdidos até você se emocionar? Quanto mais a sociedade se distancia da verdade, mais ela odeia aqueles que a revelam. Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que outros. Em tempos de engano universal, falar a verdade torna-se um ato revolucionário. O progresso não é uma ilusão. Ele acontece, mas de forma lenta. E, invariavelmente, termina nos desapontando. Cada geração se imagina mais inteligente do que a anterior, e mais esperta do que a que virá depois dela. Toda guerra quando chega, ou antes de chegar, é representada não como uma guerra mas como um ato de autodefesa contra um maníaco homicida. Se a liberdade significa alguma coisa, será sobretudo o direito de dizer às outras pessoas o que elas não querem ouvir. A publicidade é o barulho de um pedaço de pau dentro de um balde de metal. A linguagem política dissimula para fazer as mentiras soarem verdadeiras e para dar aparência consistente ao puro vento. O homem é tão bom quanto seu desenvolvimento tecnológico permite ser. Enquanto escrevo, seres humanos altamente civilizados estão me sobrevoando, tentando me matar. Era um capricho e nada mais, doce como um dia de abril, mas o seu olhar azul de anil roubou de vez a minha paz. O crime de pensar não implica a morte. O crime de pensar é a própria morte. Desde o momento em que se tornasse geral, a riqueza perderia seu caráter distintivo. Uma situação trágica existe quando o homem é mais nobre do que as forças que o destroem.
A piada obscena não agride seriamente a moral, mas é uma espécie de rebelião mental, desejo momentâneo de que as coisas sejam diferentes. Para um escritor criativo, a posse da verdade é menos importante que a sinceridade emocional. Pessoas iluminadas raramente ou nunca têm senso de responsabilidade. Quando se diz que um escritor está na moda, isso quer dizer que ele é admirado por menores de 30 anos.